Hoje eu vou falar um pouquinho da moto. Tem algumas pessoas que me perguntaram sobre a moto, o que tinha nela de modificação, né, no farol, da injeção e tal. Eu vou tentar falar um pouco hoje da... Tirar essa máscara, eu tô sozinho aqui, né? Eu vou tentar falar um pouco hoje do que tem na moto de estética, né? Que não é muita coisa. Algumas modificações que eu fiz. E se der eu falo um pouco da injeção, e se der eu falo já de custos, né, da injeção. Vamos lá, a motinha tá aqui, ó. Essa é a motoca. Primeira modificação de cara que a gente vê é a pintura, né? A pintura é diferente, é um vermelho diferente. E aí que ele é um prata por baixo, e aí vem um vermelho mais fraquinho por cima e chega nessa cor aí. Aqui a gente tem o banco da Comet carburada, né? Da 650 carburada ou 250 carburada, tanto faz. Esse é o banco da antiga que eu adaptei aqui. A adaptação não é nada muito difícil. Só que não fica 100%, né? O banco, por exemplo, ele é solto. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele é solto, então eu consigo tirar ele a hora que eu quiser, né? Aqui embaixo não precisei fazer nada de alteração, né? Pro banco, né? Tem aqui um monte de coisa aqui, mas é Filtec e tal. E aqui onde estava o relé de partida, com a original, com o banco original você não precisa mexer. Com o banco da carburada, você não consegue deixar o relé de pé. O relé ficava deitado aqui. Depois veio a Filtec, e aí a gente chega lá ainda. E aí a alteração teve que ser um pouco mais drástica, né? Vamos lá. Aí aqui tem a Filtec, né? Com RPM aqui, TPS aqui, ó, conforme você acelera e tal, marcador da voltagem de bateria. Tem aqui o marcador de marcha, mas ele é automático, é da própria Filtec, então ele faz um cálculo da velocidade e rotação e ele fala que marcha você tá. Então às vezes ele dá uma endoidadinha, mas é esperado já. E a partida dela é aqui, ó. Esses botões aqui, por exemplo, eles não funcionam de nada. O que funciona é esse aqui, que é o pisca-alerta, né? Para desligar é aqui também. A moto tem vários detalhes de pintura. O que acontece? Eu gosto da moto bonita. Fui lá, mandei pintar e tal, falei com o cara, fez uma cor legal e tudo mais. Mas eu tenho um pequeno problema, porque eu sou o cara que eu vou subir na moto, eu bato o pé na traseira. Eu preciso, sei lá, trazer uma caixa lá da portaria, eu meto em cima do tanque. Então com o tempo eu vou judiando da moto, né? O paralama, porque já me quebrou 3. E nesse aqui, esse aqui é um kit que esse cara faz parte do kit que foi pintado com a moto. Ele tinha trincado aqui na frente, eu encostei ele, comprei um novo, coloquei. Trincou também aqui na frente, e aí começa a crescer a trinca e tal. Não sei se é vibração, se tem alguma coisa na suspensão. A suspensão foi feita não faz muito tempo, deve ter uns 6 meses mais ou menos. Foi trocado o óleo e tal, retentor. E mesmo assim o outro que estava aqui trincou, e ele trincou de acabar o paralama. E aí eu coloquei esse aí de volta, só que eu já serrei para evitar que a trinca que começa aqui na frente, que ela continue, né? Então eu já serrei aqui, se ele tiver que trincar, ele vai trincar aqui. Não sei aonde, não pode ser, né? Tudo é possível. Motor. O motor dela hoje, ele tá original, né? Eu trabalhava antes com kit com aumento de cilindrada, ela ia para quase 690. É um kit que ele te traz um pouco mais de torque em baixa. Na alta você não vê muita diferença, essa é a real. Mas na baixa e média rotação você sente que a moto está um pouco mais forte. Se você olhar, ela tem bastante detalhe que não tá legal, quadro, né? Você vê, ó,
Aqui, ó, tá vendo esses recortes de carenagem? Isso aqui foi tudo feito em casa, né? Então o que acontece? Quando eu decidi trocar, eu fui lá, comprei o banco. Quando chegou aqui eu encaixei e vi onde é que tinha que cortar. Cortei aqui, tirei a carenagem que liga aqui no meio, né? Onde que vai o parafuso. O parafuso, ó, desculpa. Vai os parafusos ali, né? Que prende o banco, e vai também a chave, né? E aí eu fiz um furo aqui na carenagem e joguei ele pra cá. É eu mesmo, né? Então, isso aqui, o correto aqui, para você adaptar no meu ponto de vista, né? O correto era você levar num cara que mexe com fibra, sentar do lado dele, analisar o que você tem que cortar, o que dá para refazer, o que não dá, e fazer uma peça nova, decente. Não fazer essa gambe que eu fiz aqui, esse corte, né? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? O escape é um escape original. Ele tá cortado mais ou menos um tanto assim, né? Esse escape ele viria até aqui mais ou menos. Ele tá cortado e ele tá desmiolado, né? Então não tem nada aí dentro, para o barulho ficar um pouquinho melhor, né? De modificação estética, acho que é o banco e a cor, né? Só. E tem o farol de LED também, né? Esse farol aqui, eu comprei ele no AliExpress. Aí já comprei completo, né? O farol com a parte de trás dele aqui, porque ele vende só separado, só a parte de dentro do farol. Eu comprei o kit completo, né? Que é o farol inteiro aqui. E não tem dificuldade para adaptar ele aqui, né? No caso, o que tem que fazer, ó, eu demorei um pouco para fazer, que era tirar um pouco aqui, ó. De cara você tem que tirar um pouco, só que eu deveria ter tirado mais. Então como eu não tirei, ó, ele chegou a marcar aqui, né? Então se você tira e deixa um espaço um pouquinho maior aqui, é até melhor para você regular a altura do farol e tal. E eu ligo ele pela Fiotec também. Farol alto, farol baixo, farol alto, farol baixo e só a chave ligada, né? Então tem essa bomba de freio também, que eu comprei da China também. Não é uma bomba top, obviamente, mas freia bastante, freia bem, né? A minha original, eu já andei em outras originais, 650, e eu achei que freava muito mais que a minha. A minha nunca freou muito bem assim. Se eu fizesse força, ela chegava a travar a roda dianteira. Mas eu andei em uma há um tempo atrás que, só de você encostar no freio ela já segurava pra cacete. Que é exatamente esse freio aqui. Ele tem uma certa folguinha aqui, ó, mas ele freia muito. Quando ele chegou aqui, daqui pra baixo, meu amigo, segura que trava mesmo. Só que é China, né? Então China, o que acontece? Ele vem com um suporte aqui que quebrou, um suporte de alumínio, que deixava ele mais alto aqui, quebrou. E aí eu peguei, para não ficar solto, eu coloquei isso aqui, né? Ficou feio pra caralho. Mas ok. O que eu reparei agora? A moto fica, sei lá, 3, 4 dias parada, o freio começa a dar uma baixadinha. Aí eu venho aqui no parafuso, abro e ele sai umas bolhas de ar, 2, 3 bolhas de ar, aí o freio tá normal de novo. E aí eu não sei se é porque, né, mudou a curvatura daqui, né? E não sei, pode dar alguma coisa que não acontecia antes, né? Aconteceu depois que quebrou o suporte. Mas enfim, se também essa carniça aí der pau, tem a original, eu volto ela pra moto. Eu tenho um amortecedor de direção que eu coloquei assim quando eu comprei a moto, porque eu tinha receio, né? A moto era um pouco mais forte do que eu estava acostumado. E eu tinha receio de dar alguma coisa, da moto trepidar à frente, né? Começar a chimar e eu me perder aí e tacar a cabeça no chão. Então eu preferi colocar esse carinha aqui por segurança. Eu sinceramente hoje não vejo tanta necessidade desse cara aqui nessa moto. Não acho que ela é forte o suficiente para sair. Na verdade ela é pesada, né? É uma moto pesada, então ela tem um pouco mais de estabilidade. No meu ponto de vista, não é tão necessário quanto eu imaginei que era. Porque se você pegar uma moto forte, por exemplo, uma FZ6, ela chima bem. A Hornet carburada também é uma moto que chima legal. Então, mas são motos que elas são mais leves que essa e bem mais potente.
né? Então é uma moto que pode vir a chamar com maior facilidade do que essa aqui. Essa aqui tem uma frente pesada e tal, suspensão invertida, legal e tudo. E é isso, esteticamente é isso que tem na moto, né? Vamos falar um pouquinho de Fueltech, né? Que agora é a maior, é o que mais o pessoal quer saber. Falando de Fueltech, por que eu coloquei, né? A minha moto, ela nunca deu problema de injeção. Então eu nunca tive problema com injeção, eu nunca tive problema com painel, com nada assim de elétrico na moto, eletrônico, eu nunca tive problema. Mas eu tinha uma vontade de instalar, de saber como é que é, de fazer em casa, de ver se é possível e tal. Então eu estudei um pouco, né, do se dava, não dava para colocar. Falei com o suporte da Fueltech e eles me indicaram colocar um FT450. É salgado? Não é uma coisa que as pessoas colocam só por colocar. Ou o cara gosta disso, né? Não é porque, tipo assim, se eu não gostasse muito de Fueltech, se eu não tivesse essa vontade de instalar, a minha moto queimasse o módulo, eu ia comprar outro módulo e ia colocar. Eu não ia colocar uma Fueltech por causa disso. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, a minha moto queimou o módulo, acho que eu vou pôr uma Fueltech. Cara, o custo é muito alto. Vamos falar um pouquinho de custo então. Depois a gente fala um pouco de configuração, que é bem chatinho de fazer. Não que seja difícil, mas tem que prestar atenção. E aí eu conto um pouco do que aconteceu quando eu estava instalando a minha, né? Vamos lá. Hoje, né, na época, esse módulo me custou R$3.000. Só essa caixinha com chicote. Beleza. Depois que eu comprei essa caixinha, eu descobri que, né, o ruim de você não falar com o preparador nem nada é que você descobre algumas coisas, né? Eu descobri que eu precisava de uma Spark Pro. O que essa caixinha faz? O módulo, ele não aciona a bobina direto. Se você ligar a saída de ignição do módulo direto na bobina, você vai perder a saída do módulo. Por quê? Tem uma coisa de elétrica aí, eu estou falando repetindo alguma coisa que eu escutei e não tenho exatamente a certeza de como funciona a parte eletrônica, elétrica, né? O que eu li? Que se eu ligar a saída do módulo direto na bobina, pode acontecer na hora que ela dá o pulso, a bobina, primeiro que a bobina não vai acionar, tá? Mas a bobina ela está sendo alimentada por 12 volts num ponto, né? Porque são dois fios. Então um ponto ela está 12 volts, no outro ponto vem uma descarga de eletricidade muito alta. Que isso quem faz é essa caixinha. Como o módulo não faz isso, você tem que ter a caixinha para isso. Se você liga a saída direta, na hora que você manda o pulso de 12 volts, pode ser que volte energia por onde você mandou o pulso. E aí você queima a saída da Fueltech com a saída de ignição. Então você perde uma saída. E isso é péssimo. Pode ser que você perca o módulo também, de repente. Não sei quais são os meios de proteção que tem, né? O que acontece aqui? Então hoje o módulo ele manda um pulso para cá, né, para a caixinha. Ele manda aqui para a caixinha um pulso e a caixinha manda uma descarga elétrica de não sei quantos mil volts por um dos fios da bobina. Então uma entrada da bobina é 12 volts, a outra vem uma descarga elétrica absurda que sai daqui. E aí, beleza, descobri isso daí, tá bom. Então esse aqui custou 3 conto, esse cara aqui custou na época mais 550. Hoje tudo isso é mais caro, tá? Isso aqui hoje com chicote custa 4. Esse cara aqui acho que custa uns 800 agora, 700, alguma coisa assim. Uma coisa que eu já tinha é esse carinha aqui. Isso aqui, ele é um data logger que eu usava na moto antes. Que quem vê os vídeos antigos, vocês vão ver que eu usava um módulo para controlar a injeção da moto. Para controlar não a injeção em si, né? Não da forma que a Fueltech controla. Na verdade eu usava um módulo para controlar o quanto a mais ou a menos eu queria de combustível. Então como que o módulo funcionava?
você travava a sonda dela, original, você travava a sonda dela e colocava o módulo entre o chicote dos bicos, de entrada para os bicos, e o chicote que vinha do módulo para os bicos. Então o que acontecia? Ele captava o sinal, e aí ele mandava um sinal diferente de acordo com o que eu mandava para os bicos. Então eu queria 20% a mais de injeção de combustível. O que acontecia? Eu vou deixar aqui. Vamos ali pro carro, é mais fácil. Ele era ligado um fio no TPS e aí ele fazia a leitura da sonda, e eu conseguia saber, dando, sei lá, 100% de TPS, quanto de sonda que eu tinha naquela rotação. Então eu pegava um fio de rotação que saía do módulo para o painel, pegava o TPS para eu saber o quanto eu estava acelerando e a sonda. Então, tendo essas informações, eu editava o mapa lá, que o mapa era TPS, rotação. Então, o quanto eu queria colocar mais naquele tanto de TPS, com aquele tanto de rotação. Tudo bem? Então, basicamente era isso. Quando eu tirei esse módulo, né, eu vendi ele depois, aí vendi o módulo original da moto, vendi o painel, até para recompor um pouco do preço da Fiotec. Quanto custa, ou quanto custou, né, na época, esse módulo aqui. Esse carinha aqui, na época que eu comprei, o Datalogger, está bem surradinho agora também, ele me custou R$ 1.900. Mas esse cara, eu não consigo nem colocar ele no custo hoje da injeção, porque se eu fosse comprar, eu não compraria ele, compraria um Datalogger. Para que esse cara serve hoje, tá? Vamos chegar nesse ponto, né? Porque antes eu tinha uma utilização meio diferente dele, né? Eu usava ele para eu saber o que eu estava fazendo e o que eu podia fazer, né? Em relação à injeção de combustível, essas coisas. O que esse cara faz hoje? Vamos lá. Vamos aqui. Existe um recurso aqui hoje que é a malha fechada, tá vendo? Correção de MF, que é malha fechada, sonda geral. Sonda geral, o número que aparece aqui é o número que aparece lá naquela caixinha. Então, o que eu tenho aqui? A injeção ela lê, ela recebe o sinal do Datalogger falando quanto que eu tenho de sonda, e baseado nisso eu tenho um mapa aqui dentro que fala quanto que eu quero de sonda em determinada rotação, em determinada carga de TPS, né, de acelerador. E aí ela corrige, então ela me mostra aqui, sei lá, eu estou acelerando, tô 100% de acelerador, 5.000 RPM. E aí eu estou pedindo uma sonda, vamos supor aqui 0,90. E eu tô com uma sonda 0,95. O que ela faz? Ela começa a adicionar combustível, e aí a correção aparece aqui mais tantos por cento. E ele vai adicionando combustível até chegar no alvo que eu falei. Só que isso é muito rápido. Então, você vem acelerando, você vê até um último vídeo que eu postei aí de top speed, né? Que acho que o nome é Outro Dia, a Mesma Descida. Acho que é isso. Que são 2 dias seguidos, né? Um dia eu postei um top speed, outro dia eu postei outro. Você vê que se você rodar o vídeo devagar, você vai ver que assim, ela tá tirando combustível. Quando chega em 9.000 RPM, por exemplo, ela adiciona 15%, 17%. 40%. Como eu não sou preparador, eu tenho uma certa dificuldade nessa parte de calibração, né? A moto roda, ela funciona bem, eu não tenho nenhum gap né? Ela trabalha com uma certa segurança hoje. Já fiz umas cagadas aí, né? Sem ver vídeo antigo aí que o motor quebrou, teve um vídeo que o motor travou no rodoanel. Tudo isso daí foi calibração errada que eu fiz, né? E aí, mão 100% ali, acelerando forte, tá merda mesmo. O que acontece? Hoje ela roda bem, só que eu rodo com uma correção muito grande. O que acontece? Os preparadores, quando eles fazem, né, as correções da moto, o mapa de
de injeção e de ignição, e geralmente eles fazem em dinamômetro, e aí você fica horas e horas no dinamômetro testando todas as possíveis situações, né? Por exemplo, você coloca 10% de TPS num dinamômetro que tem freio, por exemplo. E aí você vai deixando a rotação subindo e você vai fazendo um mapa e corrigindo para ficar na sonda que você quer sem correção alguma. E a correção, ela passa a funcionar só para situações adversas. Não sei, de repente você colocou um combustível um pouco diferente, tem correção, né, para ajustar aquela diferença que tem. Tem mais álcool no combustível do que você espera, não está no padrão, né? Porque cada posto é um posto, a gente sabe que aqui no Brasil não tem uma padronização 100%, né? Gasolina era para ter 27% de álcool, mas pode ser que tenha mais, né? A gente sabe disso. Então a sonda, a correção da malha fechada, a função dela inicial é essa. Por exemplo, você vai rodar a moto num dinamômetro, um carro, e a primeira vez você está meio com medo, você pode ligar a malha, ver o que a malha vai fazer um ajuste inicial e aí depois você começa uma calibração mais fina, né? No meu caso, eu só usei o dinamômetro para passar a moto depois que já estava rodando. Então eu nunca parei e nunca tive grana também para pegar um dia e ir pro dinamômetro e ficar o dia inteiro calibrando a moto. Então eu calibrando na rua. Só que tem algumas diferenças. Uma hora eu abasteço num posto, outra hora eu abasteço no outro. E aí você faz uma calibragem num dia e sai para rodar, parece que ficou bom. No outro dia mudou um pouco a temperatura, alguma coisa. Aí tipo, pô, você vê a correção já gritando já para uns números mais altos. Então eu até hoje eu não consegui deixar essa correção muito baixa. Às vezes tem situações aqui de rotação e de DPS que ela dá 2% de correção, 3, 5, até aí ok. Mas tem casos da correção ser muito alta aqui. A gente está falando de 20%, 30%, às vezes chega até 40%. A minha correção aqui máxima é 40%, para cima e para baixo. Isso é uma coisa que não se faz, tá? Pelo que eu vi, porque imagina o seguinte, hoje, porque nesse meio do caminho eu mudei muita coisa, né? A primeira vez que eu passei a moto estava andando pódio, com pódio, né, no tanque, e pódio tá impossível de comprar hoje. E eu tava andando, quando a moto quebrou, da vez que quebrou, né, o cabeçote, e da vez que ela parou no rodoanel, eu tava usando comum. E aí quando eu consertei, eu decidi não usar mais comum. Ou eu coloco pódio, ou eu coloco álcool. E aí eu pulei pro álcool, porque aqui é só uma questão de mapa. Então hoje o mapa tá descalibrado assim, a ponto de corrigir em alguns momentos 40% para mais, ou para menos, né? Enfim, depende. Porque eu não consegui. Erros de uma pessoa que não é um preparador e que mete a cara nisso como eu meti, sem estudar o suficiente. As configurações iniciais e tal, teve uma configuração que eu errei, e eu errei e insisti muito porque eu não conseguia entender como é que tinha que ser, e na minha cabeça estava certo. Então eu só fui entender quando errou, que eu errei, um dia que eu estava quase desistindo já de instalar, que eu ia ver se levava para alguém e tal, porque a moto não pegava. Então eu estava dando partida loucamente na moto, às vezes ela ameaçava pegar, morria. Mas eu tinha feito um cálculo errado da bobina de pulso, do sinal de RPM, né? Onde que ela pega, onde ela faz a leitura. Você tem todo um posicionamento do pistão, que você tem que saber onde ele está, né? Então, como eu não sabia exatamente, na verdade eu li no manual como tinha que fazer e eu fiz errado. E na minha cabeça o errado estava certo. E aí foi um problema, porque eu fiquei insistindo e aí a moto estava contra golpe, quebrou placa de partida. Ela quebrou placa de partida e eu acabei com o motor de arranque, né? Comeu os dentes do motor de arranque, quebrou a engrenagem de partida. E depois que eu troquei isso, um dia assim, deu um estalo e eu falei, puta, eu tô fazendo errado, cara. E aí eu simplesmente vim aqui, apertei uns botões, mudei uma configuração e a moto pegou. O que acontece? A Filtek ela faz um mapa padrão para você. Você fala se você vai andar com pressão de turbo, se você vai andar aspirado, se você quer que ela trabalhe por DPS ou por MAP. Enfim, você faz algumas coisas aqui de configurações iniciais
e para ela gerar o mapa padrão. Uma vez gerado o mapa padrão, às vezes você consegue já dar partida com o mapa padrão. Em casos, uma exceção bem grande, você consegue até rodar, né, com a moto ou com o carro. No meu caso, o mapa padrão ele já dava um excesso assim, absurdo. Porque na gasolina essa moto ela dá 1.4 mais ou menos de milissegundos de injeção para manter uma lenta. E no mapa padrão ele começava com 4. E aí assim, a moto dava excesso, enfim. E beleza, uma vez identificado isso eu consegui corrigir e consegui manter a lenta. E aí assim, depois que você consegue ter a lenta da moto, consegue, sei lá, dar uma volta sem forçar a moto e tal, aí você começa a ir construindo o mapa. Outro erro que eu fiz, eu nem fiz o mapa 2D, né, que é um mapa mais simplificado para você calibrar, né? Tipo assim, eu fiz o 2D, dei partida, dei uma volta e meti o 3D. Cara, o 3D é uma tabela de 32 por 32, que é entre rotação e TPS. Então você fala, sei lá, 50% de TPS, 9.000 RPM. Quanto de combustível tem que ter? Tanto. Só que você precisa falar isso em 32 pontos diferentes. 32 pontos de TPS e 32 pontos de RPM. Então é uma tabela bem grande, assim, bem chata de fazer se você não sabe, como eu não sabia, né? Hoje, se eu precisar instalar num carro, por exemplo, eu consigo, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse montado essa moto turbo, eu tinha explodido o motor dela logo de cara. É chato de fazer? Para quem não tem conhecimento nenhum, eu não aconselho pôr a mão para fazer isso. Eu tenho algum conhecimento de elétrica, algum conhecimento de injeção, né? Porque eu já tinha visto que eu tinha baixado o software da Fueltech e já tinha feito uma pré-configuração, né? Já tinha visto, né? Acabei fazendo o curso da Fueltech depois, porque eu estava pensando em mudar de área e para essa parte de preparação e tal, mas eu acabei desistindo depois. Mas hoje eu tenho o curso da Fueltech de como calibrar, como fazer as configurações na linha antes dessa FT e nessa FT também. Para quem não tem conhecimento, o que eu falo ou você estuda antes de fazer, porque pode ser que você fique com a moto parada. Como a gente estava em pandemia, eu demorei 2 semanas para instalar a Fueltech e fazer ela funcionar na minha moto. Só que é um tempo alto. Dava para fazer isso, em teoria, dava para fazer o chicote, por exemplo, se você tivesse tudo na mão já, dá para você fazer o chicote em 2 dias. E aí coloca fez o chicote, coloca na moto, configura certo, que foi o que eu não fiz. Configura certo, a moto já funciona. Entendeu? Então assim, sei lá, em 4 dias já era para a moto estar funcionando. E daí eu começava já a rodar e calibrar. Mas eu demorei 2 semanas. Quebrei motor de arranque, quebrei engrenagem de partida, judiei bastante do motor, né, antes de eu conseguir fazer ela funcionar. Então, para quem quiser colocar, cara, pesquisa bem antes de meter a cara. Porque eu já estava ficando desesperado. Porque assim, o suporte da Fueltech, ele ajuda muito. Mas ele não vem aqui e fala pra você que você está fazendo errado. Ele vai te falar o jeito certo de fazer e você tem que entender como que tem que fazer. E o meu problema, nesse caso específico, né, da bobina de pulso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que acontece? A bobina de pulso dessa moto, ela tá bem aqui, ó. Aqui é o parafuso que você tira para ver quando o pistão dianteiro ou traseiro está em PMS, que é quando ele está totalmente para cima. O que aconteceu, né, comigo? Eu tenho um magneto desse em casa. Então eu peguei o magneto, olhei aqui, não, beleza, o F tá aqui, que é o do cilindro da frente. Daqui para cá eu contei quantos saltos tinha, né? Tem uma... Quem pegar um magneto desse na mão vai ver que tem um magneto e em cima ele tem uns quadradinhos assim, né? Espaçados. Esses caras é a marcação que a bobina de pulso lê para saber onde é que está
o motor naquele momento, né? Então o que aconteceu? Eu contei daqui até a última, até o espaço, né? Porque ele tem vários e tem um espaço. E esse espaço é quando ele sabe, é para ele identificar onde é que ele tá, né? Tipo assim, zerou, começa daqui. Aí ele começa a contar quantas bolinhas tem lá, quantos pulsos tem, né? Quantos saltos tem. E aí ele sabe onde o motor tá. Como eu tava fazendo errado, eu tava medindo daqui pra cá, eu tava tipo 50 graus errado, 40 graus. O que que aconteceu? A moto começava, na hora que ela dava faísca, o pistão ainda tava subindo, mas ele tava tipo aqui no começo embaixo. Então ela explodia e voltava o motor. E nisso o motor de arranque e a placa de partida sofria, né? Porque é contragolpe. Eu até consegui ligar ela uma vez e aí foi onde me lascou mais, porque eu liguei e eu achei que tava certo, porque ela ligou, liguei, acelerei, tal, beleza. Mas tá tudo errado, tudo cagado. Depois, um dia, eu vim aqui, fiquei olhando pra tampa e aí eu me liguei, porra, ele tá aqui. Então eu tenho que contar daqui pra cá. Peguei o magneto que eu tinha, coloquei ele aqui na frente, coloquei o F aqui dele nessa linha aqui com a tampa fechada mesmo, tá? Porque eu tinha o magneto, né? Se eu não tivesse o magneto, eu ia ter que abrir essa tampa. Coloquei ele aqui e comecei a contar. Pô, daqui até o espaçamento ele tem quanto? Tem tanto. E aí era uma configuração totalmente diferente do que eu tinha feito. E aí a moto começou a funcionar. E aí, porra, deu uma animação da porra, vamos fazer e tal. E isso tudo foi só pra fazer a moto funcionar, cara. Só pra dar partida. Então assim, é trabalhoso. É difícil pra caralho? Não, não é difícil pra caralho. Mas você não vai fazer o acerto, você não vai fazer a configuração igual um cara que trabalha com isso. O cara que trabalha com isso, ele faz isso com o pé nas costas. Você não, tudo pra você é novidade. Tempo de injeção é novidade, tabela de ignição. Cara, ninguém sabe nada dessa injeção. Não tem ninguém que a gente senta pra bater um papo e fala assim, eu já remapeei uma moto dessa e o mapa de ignição dela original, o pico é tantos graus de ponto. Para você saber até onde você pode chegar. Eu não tinha isso, né? Então eu fui colocando ponto, e fui aceitando, foi indo. Quando eu passei ela no dinamômetro, eu cheguei lá com 54 graus de ponto. É ponto pra caralho, gente. É ponto pra caralho. E aí ela deu 2 cavalos a mais do que ela tinha dado original. Véio. Porra, 2 cavalos e pouquinho. Falei, puta. Aí é foda, né, mano? A gente, por mais que eu coloquei por conhecimento, eu queria ter um resultado melhor do que a original, né? Pô, não faz sentido gastar 5 pau pra colocar uma injeção na moto e, pô, ganhar 2 cavalos. E aí eu fui e aumentei ponto pra ver. Coloquei 2 graus a mais, aí a moto chegou pra 60, chegou pra 69, tava, original era 65, né? Original não, né? Com outro módulo que eu tinha, que estava calibrado com outro módulo, ela dava 65. E aí ela chegou em 67, eu coloquei mais 2 graus de ponto. Tem um vídeo aí que é ela passando dinamômetro Viana Race com a FT já, né? E eu coloquei 2 pontos, foi para 69. E aí eu subi para 4 pontos. E aí ela não ganhou nada. E eu subi para 6 graus de ponto a mais. E ela não ganhou nada também. Ela na verdade começou a perder. E aí eu comecei a tirar. Voltei para... Eu tinha feito 2, 4, 6. Aí eu voltei para 3. Quando eu voltei para 3 foi onde ela deu o pico dela, que foi 70 cavalos. E aí eu parei aí. Falei, não, tá bom. Então ela ficou com... Eu cheguei com 54. E ela foi para 57 graus. Em algum momento eu subi mais 1 grau em uma rotação diferente, enfim, comecei a trabalhar com 58. Mas eu passei na pódio, né? E eu rodei com a moto assim uns 4 meses antes dela quebrar. E quando ela quebrou, eu não conseguia entender por que ela tinha quebrado, porque eu fiquei na dúvida se tinha sido ponto de ignição, alguma coisa assim, mas eu não tinha como saber, porque ela quebrou a cabeça da válvula e caiu para dentro, mastigou com pistão tudo e saiu pelo escapamento. Então a haste, ela não tinha eu não tinha uma evidência de que tipo assim, tinha derretido e por excesso de calor, alguma coisa assim.
Porque eu rodei com a moto depois que ela quebrou, né, velho? Tipo, ela quebrou no meio do caminho. Como ela cuspiu a válvula pra fora, não tava com nenhum barulho diferente, eu peguei a moto e vim pra casa. No outro dia liguei a moto, vi que o cilindro da frente não funcionava. Aí que eu me liguei, que eu consegui ver que não tinha compressão nenhuma no cilindro. E aí eu saí daqui e ainda fui pra casa do meu sogro pra arrumar lá. Então, depois que a moto quebrou, deu uns 20 km. Então assim, a vela já tava toda preta, né, não era nem de óleo, ela tava preta assim, de combustível que tava passando ali, porque eu continuava injetando combustível, né, só que ele não queimava, porque não tinha compressão, não tinha, uma das válvulas tinha ido embora já, né, então não tinha, não tinha ação, né, o cilindro. Então o que aconteceu foi que quando eu tirei, tipo, já tinha maquiado tudo. Se tivesse. Porque assim, se ela quebra, você desliga e esquece, quando você abrir, você vai ter evidências ali da hora que quebrou. Agora se ela quebra e você continua andando, você não tem mais evidência. E foi o que aconteceu comigo. Então eu peguei dois pistões que era de maior cilindrada que eu tinha e coloquei esses pistões na moto e comecei a andar. E só que eu não tirei ponto, não mexi em nada, né? Eu só comecei a andar. Então, o primeiro rolê que eu fiz com a moto, ela parou no rodoanel. Ela tava superaquecendo a câmera. E aí, quando a gente fala superaquecendo a câmera, é outra treta, porque assim, o motor não tava superaquecendo, o motor tava com 90 graus, 91 a hora que a moto parou. E eu tava tipo 9.000 RPMs, 200 e quase 220 por hora. E eu senti que a moto deu uma segurada, apertei a embreagem, ela morreu no rodoanel. Então você imagina um motor a 9.000 RPM e você aperta a embreagem e ele morre. Cara, a camisa tava comendo o pistão, aliás, o pistão tava comendo a camisa, né? Tava arrastando tudo lá. Então eu esperei, ali eu já fiquei triste porque eu falei, puta, perdi todo o trampo que eu fiz, eu vou ter que fazer de novo, né? Fora a grana. E aí eu acabei esperando, né, junto com o rodoviário que estava lá, aguardando o guincho. A gente esperou uns 40 minutos, o guincho não chegou, eu tentei da partida, ela funcionou, não fumou na hora e eu fui embora. Tem até vídeo aí, tipo, o dia depois que ela travou, né, eu não lembro como que tá o nome, mas tem um vídeo aí no canal do dia depois que ela travou, dando partida e olhando para ver se fumaçava, não fumaçou. Enfim, e aí esse dia ele acabou me custando caro mais pra frente, né? Esses tempos atrás eu abri, né? Porque é a parte de cima do motor de novo, porque tava fumando assim, loucamente a moto. Eu acho que deu uma comida, né? Naquele dia. E aí com o passar do tempo ele terminou de bagunçar, né? E aí quando ele deu essa travada, aí eu diminui ponto. Eu falei com os caras, eu tirei a vela, mostrei a vela para uns caras que manja. Porque o cara que manja, ele olha a vela e ele já sabe se está superaquecendo, se não está, mais ou menos o que está acontecendo. Então eu mostrei para uns caras, os caras falaram, cara, pode ser que não é por ponto, né? Mas a sua câmara de combustão está superaquecendo. E nessa época eu estava andando com gasolina comum. Foi aí que eu decidi andar no álcool também. Então eu mudei para álcool, tirei 10 graus de ponto, eu deixei a moto trabalhando mais gorda, para eu ter uma margem de segurança e parar de gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Porque a real é assim, a gente que não tem grana para esbanjar com essas coisas, a gente faz porque tem vontade de fazer e tal, só que você não espera que a moto fique quebrando. E não foi o que aconteceu comigo, né? Quebrou 2 vezes, falha minha, obviamente, porque eu não sou esperto nisso, né? Eu não tenho expertise nesse tipo de configuração, eu sou um curioso. E às vezes a gente paga por ser curioso, né? Então hoje ela trabalha muito mais seguro do que ela trabalhava quando eu fiz a primeira vez. E hoje eu nem sei quanto ela tem de potência, de torque. Talvez eu chegue hoje num dinamômetro para passar e ela tenha os mesmos 65 que ela tinha antes. Pode ser. Tem diferença de andar nela e andar numa original? Tem. A minha moto ela é um pouco mais agressiva, você sente. Mas, por exemplo, se eu comparo, e aí é questão de aerodinâmica, eu já acelerei junto com uma carenada. Cara, os primeiros, né, a gente saindo andando assim, segunda, os dois viramão, eu saio na frente. Só que aí quando tá dando 180, 190, o cara começa a me passar, mas aí já é questão aerodinâmica.
né? Com uma Comet carenada, os caras chegam a dar 245, 249. A minha, que é sem carenagem, a maioria dos caras mal chega a dar 220. Tem muitas pessoas que comentaram no meu YouTube aí, em alguns vídeos, né, que eu tô dando top speed e tal, tem um top speed de 225. O cara fala, pô, mas a minha moto não chega a 215 morrendo e tal. Então assim, tá um pouquinho melhor? Tá um pouco mais esperta, mas se você pensa em fazer isso, né, colocar uma Fueltech, colocar uma injeção programável, porque você quer ter ganhos absurdos, cara, não vai rolar. Né? Você pode fazer isso por vontade, por curiosidade, por amor à mecânica, à eletrônica, enfim. Você pode fazer. Mas pra falar que vai ter um desempenho absurdo na moto, não tem. Não tem. Eu falo por experiência própria. É isso, cara. Acho que eu falei pra caralho. O vídeo vai ficar longo. Não sei se nego vai assistir. Mas tá aí o que vocês pediram. Falei um pouco da moto, mostrei pra vocês o que tem de estética. E deixa eu ver aqui se a bateria já tá indo pro saco já, mas só falando uma última coisa assim. O que eu faria nela hoje se eu tivesse grana? Levaria no cabo enrolado. Eu não sei se vocês acompanham o serviço que o rapaz faz. Ele é lá de Sorocaba. Eu levaria a moto pra ele, que eu acho o trampo dele animal. E falava, mano, desmonta e pinta tudo. Pinta o kit inteiro, novo. Aí já ia ver pra arrumar kit, né? Pra arrumar, deixar 100% ali a parte do banco, tirar aquela parte que tá cortada com faca, né? E mandava pintar o tanque de novo, mandava pintar. E aí se pudesse eu adaptaria um paralama diferente na frente, se desse, né? Pra ficar diferente a moto, né? E talvez não quebrar, que é o que acontece aí com a minha já faz um tempo. Talvez tenha algum problema aí na frente que eu não sei qual que é e enfim. Um dia a gente vai descobrir ou não, né? Eu levaria lá, pintaria quadro, né? Porque ele desmonta a moto inteira e ele faz umas pinturas assim animal. Então eu levaria lá. Mas infelizmente hoje não dá mais pra gastar com isso. Eu já gastei bastante na moto. Eu não me arrependo de ter gasto os valores que eu gastei, porque era uma coisa que eu queria fazer. Se eu não fizesse nessa moto, em algum momento eu ia gastar com uma Fueltech, enfim, para fazer em alguma outra coisa. Ou num carro velho que eu arrumasse, né, alguma coisa assim. Hoje, se eu tivesse grana, né, até arriscaria meter um turbo na moto, né. Mas aí já não seria uma moto pro dia a dia como ela é hoje. Hoje, faça chuva, faça sol, eu saio com ela. Se estiver chovendo, eu monto nela e vou embora. Como se fosse uma moto original, entendeu? Eu já comprei a Fueltech A450 já pensando nisso. Porque eu poderia, por exemplo, colocar uma FT300, uma FT350 e tal. Só que aí o módulo ia ter que ficar escondido, né? No dia de chuva. Não tem como você andar com uma FT350 na chuva. Porque não veda, né? Então você vai, sei lá, você pega uma chuva e você perde o módulo, a moto morre no meio do caminho, você chega de casa em guincho e perdeu 3 contos de investimento no módulo. Não faz sentido, né? A Fueltech é a mais. A Fueltech a 450 é a melhor para essa moto? Talvez não. Talvez uma 550 seja melhor, porque aí você tem mais opções de entrada, mais opções de saída. As saídas eu não usei todas, mas as entradas todas estão sendo usadas. Ela tem 7 entradas. Então é um sensor de pressão de ar, temperatura de ar, um sensor de temperatura do motor. Aí você tem o TPS, eu tenho a sonda, que se eu trocasse essa sonda, por exemplo, esse datalogger, trocasse por uma wideband nano da Fueltech, eu ligava ela na rede CAN, já ligaria mais uma entrada, enfim. Basicamente é isso, me desculpem se eu falei pra caralho e de repente não cheguei onde vocês queriam, né? Mas a ideia foi fazer um vídeo pra falar um pouco do trampo, né, de pôr a Fueltech. A parte de chicote, né, só fazendo um adendo aí, eu fiz em casa sozinho. Tem um vídeo lá que eu mostro o chicote. Aquele não é o chicote final. Eu achei que era. Só que eu tive que desmontar aquele chicote 3 vezes para acertar. Então, assim, é complicado. Não é que é difícil. É que se você nunca fez, cara, hoje ainda tem coisas que eu melhoraria nesse chicote.
por exemplo, no final ali, aquele monte de fio e tal, trocar, colocar uns conectores diferentes. Então tem coisas que dá pra melhorar pra cacete ali no chicote que eu fiz. Tem coisas que quando eu fiz quando eu fiz o curso da Fiotec eu descobri que talvez eu não devesse ter feito desse jeito, enfim. Mas não é uma coisa que atrapalha a moto funcionar, entendeu? É que se vir um cara aqui que manja de chicote, o cara dá 3 tapas na minha cara, vendo o chicote que eu fiz, entendeu? Mas funciona. Funciona muito bem. Mas não é o recomendado, não é o ideal, né? Então tem muito detalhe aí pra se atentar, muita coisa pra fazer que faz com que fique difícil a instalação, principalmente para quem não conhece, assim como eu e talvez alguém que queira se aventurar aí. Se vocês precisarem não sei nem se alguém vai chegar nesse final de vídeo aqui, mas se vocês precisarem de dica, alguma coisa, dá um toque aí no YouTube, vocês vão instalar. Injeção programável, elas são meio que a mesma coisa, né? Então eu coloquei uma Fiotec, mas se o cara quiser colocar uma Pandu, colocar uma Mega Script, colocar qualquer uma outra aí, é basicamente a mesma coisa. Aí tem alguns conceitos que podem mudar, mas a parte de elétrica, do negócio, a parte de calibração geralmente é igual. É isso aí, rapaziada. Valeu e nos vemos no próximo vídeo andando com a moto.